Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e 8, que dizem assim: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém? Bem, lemos aqui Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8, que nos falam acerca das bodas do Cordeiro. Um dos temas do Apocalipse, um tema escatológico, que fala da grande festa que haverá durante o reino milenar, os 1000 anos, como já tratamos aqui em reuniões anteriores. Estamos, portanto, dentro de um tema extremamente importante. Eu quero apenas lembrar os irmãos, de passagem, que aqui vamos falar acerca dessa veste. Essa veste de justiça, que diz aqui que essa noiva ataviou-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Queremos colocar essa veste enquanto um símbolo de atos de justiça dos santos, ao lado de outras duas vestes já mencionadas, que são a veste de folhas de figueira, que trata-se das obras meramente humanas, sem nenhum valor diante de Deus, e ao lado também da outra veste, que é uma veste feita de pele de animal, conforme está em Gênesis capítulo 3, versículo 21, né? Em que diz da justiça de Cristo, que é a justiça que nos dá o direito à salvação, que nos é imputada mediante a fé de maneira gratuita. Então, são 3 vestes. A primeira não tem nenhum valor, já tratamos disso. A segunda é a veste de salvação. Mas de repente surge na Escritura uma terceira veste, que é essa veste chamada de linho finíssimo, resplandecente e puro, que também é aquela mesma veste que está lá em Mateus capítulo 22, quando Jesus fala-nos a parábola, né, do casamento do filho do rei, as bodas do filho do rei. E então é dito lá de uma pessoa que entrou nessa festa não tendo as vestes nupciais, ou seja, desprovido da veste apropriada para a festa de casamento, no caso, as bodas do Cordeiro. Agora, quando se fala de veste, nós devemos lembrar de quê? Quando se fala de veste na Escritura, de justiça, não é isso? Justiça. 2 justiças, portanto, são-nos importante entender. E essas 2 justiças é certamente aquelas 2 que o cristianismo, de uma maneira geral, confunde muito. Isso porque há uma confusão quase que generalizada no que diz respeito à justiça de Cristo e à justiça de Deus mediante o homem. E é nesse ponto que eu quero trazer aqui alguns esclarecimentos, que eu acredito que nosso momento de igreja é um momento extremamente importante para compreender exatamente esses pontos aqui. Então, quando você encontra um cristão, seja ele qual for, e você perguntar para ele acerca da justiça de salvação, você obterá de 2 uma resposta. Ou ele dirá para você que a salvação é unicamente por meio de Cristo, ou seja, Cristo Jesus, enquanto o sacrifício perfeito pelo homem perdido, o próprio Cristo se torna justiça de salvação gratuitamente para aquele que tem fé. Ou alguém dirá que o homem é justificado por meio de obras humanas. Ou seja, que o homem tem que fazer obras humanas para, então, obter uma certa justiça diante de Deus. Ou talvez uma mescla, né, dessas 2 ideias, que é o que seria mais comum no meio do cristianismo, de considerar, não, assim, a justiça de Cristo é dada ao homem, mas o homem também precisa fazer algo para poder merecer a justiça de Cristo. Então, nesse caso, a justiça de Cristo não seria gratuita, não seria concedida mediante a fé. Seria, na verdade, um pagamento que Deus nos daria em razão daquilo que nós fazemos. Então, esses 3 conceitos estão totalmente equivocados, ou pelo menos incompletos. Por exemplo, aqueles que dizem que o homem é salvo unicamente pela fé e que ele é justificado somente por meio da justiça de Cristo, que lhe é imputada e ponto final, essa pessoa está correta naquilo que ela diz. Entretanto, ela precisa avançar
para poder compreender essa outra veste que é de linho finíssimo, resplandecente e puro. Portanto, afirmar somente a justiça de Cristo imputada ao homem mediante a fé seria você apresentar apenas uma parte da verdade e ficar faltando ainda um outro lado. Dizer que o homem é salvo somente por suas obras humanas, isso é completamente falso. Entretanto, algumas pessoas vão encontrar na Escritura alguns textos que parecem fundamentar isso. Ora, basta que você leia, por exemplo, Mateus, o Evangelho de Mateus, e lá você vai encontrar várias vezes Jesus dizendo que é melhor você entrar no céu ou no reino dos céus faltando um olho do que entrar no inferno com os dois olhos. Por isso ele diz, então arranca seu olho. Então para eu entrar no reino dos céus tem que arrancar meu olho. Então a condição qual que é? É que eu faça algo. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos assumir uma posição equilibrada. Ou seja, nós reconhecemos, atenção, categoricamente, que o único meio de salvação exclusivo é a justiça de Deus mediante a fé, a qual é o próprio Jesus Cristo, como um sacrifício perfeito a favor daquele que crê no seu nome. Amém? Entretanto, alguém dirá, pastor, mas e aí? Quer dizer que uma vez salvo, uma vez recebendo tal justiça, a nós imputada, nada mais precisamos fazer? Aí eu digo, não, para a salvação, absolutamente. Porque afirmar que é preciso fazer algo a mais, é dizer que o sacrifício de Cristo foi, no mínimo, incompleto. Que não seja imperfeito, mas que seria, no mínimo, incompleto, sendo preciso que o homem complete com algumas obras. Então a Escritura, categoricamente, nos afirma que para a salvação, o sacrifício de Cristo ele é completamente perfeito. Agora, isso não significa dizer que agora nós não temos que fazer nenhuma obra. Então, pastor, então não temos que praticar nenhuma obra? Precisamos. Está aqui 19, 7 e 8 de Apocalipse, falando acerca do reino milenar, do reino de Cristo manifestado, desse período dispensacional que é as bodas do Cordeiro. E para participar então e receber este galardão, é preciso que nós tenhamos uma veste chamada veste de linho finíssimo, resplandecente e puro. Bem, com respeito a isso, algumas pessoas estão claras de que é verdade que uma vez salvo pela graça e somente pela graça, estamos salvos eternamente. E que é preciso praticarmos algumas obras. Mas eu quero que você abra bem o seu coração para entender exatamente o que eu quero dizer neste momento. Esse ministério, que é o De Volta à Palavra, que está na casa dos 16 anos, né, pastor? Fizemos 15 anos no mês de dezembro, passado agora, estamos na casa, portanto, dos 16 anos. Nós começamos há 15 anos com esta visão: salvação pela graça. Quem aqui é daquela época que se lembra disso? Lembram? Muito obrigado. Salvação pela graça, somente pela fé. E pregávamos também, dizendo que precisávamos desta veste de justiça, aqui do capítulo 19, que são os atos de justiça dos santos. E por muitos anos pregamos isso, enfatizando que as obras de justiça, os atos de justiça são necessários para reinarmos com Cristo. Entretanto, já confessei isso aqui em 2 ou 3 ministrações, mas quero confessar novamente que nós, por muito tempo, nós erramos. Lógico, não que erramos, que seja necessária essa veste, porque isso é verdade. Onde estava o nosso erro então? Vocês imaginem, pensem comigo por um momento, que antes de nós termos a plena compreensão acerca da salvação eterna de Deus, e eu conto essa história sem nenhum demérito, nem para mim, nem para ninguém, pelo contrário, eu conto isso com uma grande alegria, em saber que se nós podemos mudar o entendimento, é porque estamos num processo de crescimento. Só não muda o entendimento quem está paralisado, fossilizado. Não é verdade? Agora, quem está pensando, orando, tendo comunhão na palavra, ele está suscetível, e isso é positivo, de que ele compreenda algumas coisas que outrora não podia compreender, e compreendendo tem, portanto, a oportunidade de mudar. Então, voltando ao ponto, outrora,
antes de nós termos o entendimento da salvação plena de Deus, quando estávamos lá nos modelos antigos, nós pensávamos o quê? Que o homem precisava de obras para ser salvos, ou para ser salvo. E quais obras eram estas de que o homem precisava para ser salvo? Os irmãos conhecem, eu não preciso mencionar nenhuma delas. Vocês sabem que são aquelas que as igrejas evangélicas colocam de não fazer isso, aquilo outro. Para resumir toda e qualquer doutrina meramente humana, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. O livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 20 e 21 e 22 e 23. Acompanhe, por gentileza, esse raciocínio. Os irmãos que estão aqui, os que estão em casa pela internet, e mesmo quem for assistir essa mensagem posteriormente. Por gentileza, acompanhe esse raciocínio para nós podermos compreender uma coisa extremamente grave e extremamente importante. Perfeito? Então vamos lá. Falando do tempo antigo, dos modelos antigos, de onde viemos, antes de entendermos que a salvação de Deus, ela é gratuita, ela é pela fé e somente possível mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Pensávamos outrora, então, que o homem era salvo por meio de obras. E que o homem tinha que fazer obras para ser salvo. Entretanto, eu pergunto, e que obras eram essas que eram colocadas como condição de salvação? Aí eu disse, dentre tantas que poderíamos aqui mencionar, eu quero citar Colossenses capítulo 2, que me parece resumir claramente que doutrinas são essas. Aí diz assim, olha, 2:20, 20, 21, 22 e 23. E eu peço a você que você leia esse texto com os olhos abertos. Com os olhos abertos. Porque é de uma gravidade tremenda. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. 2 pontos. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Olha a pergunta do apóstolo Paulo, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Peça a Deus que Ele te ilumine o entendimento, para que você compreenda cabalmente isso. Quero abrir um parênteses aqui, dentro do parênteses que eu já fiz, da chave, do colchete que eu abri, é que entender essas coisas é muito difícil. Não intelectualmente, eu digo com o coração, em razão do grande regime religioso a que nós fomos submetidos toda a nossa vida. Essa libertação, essa mudança da antiga para a nova aliança, e mesmo no tempo da nova aliança, muitos vivem na antiga aliança, isso é extremamente difícil, é árduo, é um caminho complicado. Mas se esforce, Deus vai te ajudar. Amém? Ele está perguntando, olha, se você morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, você sabe o que são os rudimentos do mundo? O que são os rudimentos do mundo? Vamos por etapa. O que é rudimento? Coisas antigas, primeiras coisas. O que são rudimentos? Rudimentos são os ensinamentos elementares. É o ABC. A, E, I, O, U. É o beabá. Então, beabá é melhor, né? Beabá. B com A, Bá. E B com E? Bé. E eu me lembro que eu tinha uma cartilha, na escola tinha uma cartilha, primeira série. E aí começava da letra A, aí a B, a C. E cada letra tinha uma historinha. E aquela letra se repetia, ou aquela sílaba se repetia. Quem chegasse na Z, na letra Z por último, ganhava um prêmio. Eu fiquei em segundo lugar e ganhei uma bola vermelha mesclada de azul, de verde, de roxo, aquelas bolas de borracha. Fiquei feliz, mas teve um que chegou na minha frente e conseguiu concluir primeiro do que eu. Entretanto, isso não garante que a pessoa que sabe soletrar e juntar as letrinhas, ele vai saber ler um livro de literatura e não somente decifrar as palavras, as frases, e os parágrafos, os capítulos, mas não garante que ele vai discernir o sentido maior de tudo. Vocês sabem que uma língua, estou falando sobre a questão aqui dos rudimentos, tá? Que são os conhecimentos elementares, para os irmãos entenderem exatamente isso. Sabe que uma língua, ela vai desde o rudimento
até a sua expressão mais plena. Quais são os rudimentos de uma língua? Uma língua falada, uma língua portuguesa. Quais são os rudimentos? É a fonética, fonologia. Fonética. São os sons, né, que se produz. As letras. A, E, a letra, as consoantes, né? Você faz esse sonzinho assim. Aí você então agora começa a juntar os sons. Aí vai para a morfologia. Já fala palavras. Forma palavras. Classifica palavras. Aí você vai para a sintaxe. Você reúne várias palavras para construir uma sentença, para construir uma oração. Aí você junta várias orações e vai construir um discurso. Um discurso que pode ter um aspecto estilístico, pode ter um aspecto qualquer outro, enfim. Mas desde a fonética, que é o mais rudimentar, você vai chegar na expressão maior de uma língua, que é a literatura. A coisa maior da língua é a literatura. O rudimento são os sons. A plenitude e a literatura. Então, para alguém falar assim, eu conheço a língua portuguesa, ele tem que caminhar desde os rudimentos, explicando os detalhes, até na sua plenitude. Só que quando a pessoa chega na plenitude, que ela lê os livros de alta literatura, ela já perdeu há muito tempo a sua preocupação com os sons, com os rudimentos, com os fragmentos. Porque aquilo, embora importante, ganhou uma dimensão, uma glorificação, uma maturidade enorme. Então o apóstolo Paulo diz, olha, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, ele quer dizer que o mundo, essa atmosfera terrena, humana, sensorial, dos sentidos, tem rudimentos. Os homens antigos, eles conheceram a Deus através de rudimentos. Os primeiros homens conheceram a Deus pelas suas marcas na criação. Olhava para uma árvore, aquela coisa bonita, aquelas flores amarela, né? E vinha um fruto. Aí ele falava assim, olha como Deus é maravilhoso. Então todo o conhecimento que ele tinha era daquele modo. Mas logo foi avançando, veio a lei. A lei traz um conhecimento formal de Deus, né? E aí vieram os profetas para explicar a lei. Olha como que o conhecimento de Deus, ele vai avançando. E depois da lei e dos profetas, veio Cristo. A corporificação da própria palavra. Mas ele disse, ainda tenho muito a vos ensinar, mas vocês não podem entender agora. Eu enviarei o Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo como sendo algo que traz uma maior glória, uma maior expressão da verdade na palavra apostólica, que é chamada de plena verdade. Mas da plena verdade para o começo, a revelação de Deus na criação, há uma longa distância. Então, até a lei é chamada aqui para trás de rudimentos do mundo. Até os profetas, digo, né? A criação, a tradição oral, a lei e os profetas. Até aqui são os rudimentos do mundo. Por que rudimentos? Porque são os primeiros começos. É o beabá da revelação. E por que do mundo? Porque até agora era uma revelação meramente terrena. Cá de baixo. Quando vem Cristo, portanto, encarnado, agora começa a expressão da verdade. A graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Então, de Cristo para frente, nós temos a graça corporificada, a graça agora ministrada, difundida por meio do Espírito Santo, revelados na plena verdade, que é o Novo Testamento. Então, Paulo está dizendo assim, olha, se vocês morreram com Cristo, olha onde vocês estão. Vocês não somente creram no Cristo de Deus, mas vocês foram unidos à morte de Cristo. Olha o que diz aqui no capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, você foi unido à morte de Cristo, você foi unido à ressurreição de Cristo. Olha o nosso privilégio. Eu pergunto para os irmãos que aqui estão. Você está onde, afinal? Você está nos rudimentos lá do início da humanidade? Da criação ainda? Na tradição oral? Onde é que você está? Você está na lei de Moisés? Nos profetas?
Você está no Cristo encarnado? Onde é que você está? Você está na era do Espírito. O Espírito da verdade. O Espírito da realidade. Aquele que toma o seu espírito humano e une ao Espírito de Cristo. Por isso você foi unido a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Não é uma questão de você ter uma tabuada, ou de você ter uma cartilha. Não, gente, entenda, o Espírito de Deus entrou para dentro do seu espírito humano. Por isso que Paulo está dizendo, se morrestes com Cristo, no capítulo 3, versículo 1 de Colossenses, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, olha o que ele está dizendo. Capítulo 2, versículo 20 de Colossenses. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Nós temos 3 coisas aqui. Primeiro, é um fato que nós morremos com Cristo. Segundo, nós vivemos no mundo? Olha o texto. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Nós vivemos no mundo? Agora eu quero explicar. Esse viver não é a vida humana terrena, é a vida espiritual. Onde é que está a nossa vida espiritual? Capítulo 3 aqui, ó, de Colossenses, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Eu pergunto, primeira proposição, é um fato que nós morremos com Cristo? Segundo, nós vivemos no mundo então? Pessoal, é difícil? Eu estou sendo complicado? Eu pergunto, o versículo 20 afirma que nós vivemos no mundo ou que nós não vivemos no mundo? Ele está dizendo, não vivemos. Se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, nós estamos em Cristo. Não somos mais deste mundo. Por isso ele está questionando. Ora, se é verdade que nós morremos com Cristo, por que então nós estamos nos sujeitando à ordenança como se ainda vivêssemos no mundo? Olha aqui. São 3 as proposições. A primeira, é um fato que morremos com Cristo. Segundo, nós não vivemos neste mundo. Terceiro, não podemos, portanto, nos sujeitar a nenhum tipo de ordenanças. Porque isso seria retroceder a uma condição de infância de humanidade e de infância de fé. Por isso que ele diz que são os rudimentos. O que ele diz lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4? Que é preciso que nós avancemos, capítulo 6 de Hebreus, versículo 3. Inclusive, eu vou postar essa semana, pedir para o Gilson postar para mim, no nosso site, um artigo que eu escrevi acerca de Hebreus, capítulo 6. Viu, amados? Um excelente artigo, que é muito questionado acerca desse texto. Vamos postar para os irmãos acessarem lá e lerem o texto, que é de grande importância. Temos que avançar, temos que prosseguir, temos que prosseguir para aquilo que é perfeito. Então ele está dizendo que os rudimentos do mundo são as ordenanças. Os rudimentos do mundo era aquele conhecimento de Deus que ensinava os homens assim, olha, você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo outro. Você não pode comer assim, vestir assim. Isso ele explica no versículo 21. Vamos ler o 20 e então o 21. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Tem 2 pontos na sua Bíblia aí? O que esses 2 pontos querem dizer aí? Que o que se segue é a enumeração daquilo que ele chama de ordenanças. Primeiro, não manusieis isto. 2, não proves aquilo. 3, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Isso aqui é uma reprovação. Engraçado, que quando eu me converti, me dei por gente,
Me ensinaram que eu deveria viver a vida cristã em não toque, não prove, não mexa, não olhe, não faça. Mas a Bíblia está condenando esse procedimento. Está dizendo, não vivam por toque, não toque, mexa, não mexa, vire, não vire. Mas nós pensávamos que a salvação era obtida por meio de obras. E as obras nós pensávamos que era toda essa moral e essa ética de procedimento quanto a comida, bebida, vestes e qualquer outra coisa do gênero. Era assim que nós pensávamos que era. Quem aqui já pensou assim no passado? No passado. Que a salvação dependia dessas coisas. Pastor, mas essas coisas são boas, pastor. São boas porque de alguma maneira a pessoa, ela fica ali, rigorosa dentro de um sistema. E a pessoa fica guardada de muitas coisas ruins. Olha o versículo 22. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, edifica. Todas essas coisas, que coisas? Não toques nisso, não proves aquilo, não manuseies aquilo outro. Tudo isso com o uso edifica. Preserva, salva. O que acontece? Com o uso se destroem. Com o tempo os homens vão vendo, rapaz, isso não serve para nada. Os homens próprios vão abandonando essas coisas, porque o homem naturalmente ele cresce, ele desenvolve suas faculdades. No tempo, há 30 anos, eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe precisava fazer uma cirurgia de varizes. Estava com as varizes tudo estouradas, as pernas tudo esquisita. Aí foi ao médico, conseguiu marcar lá no hospital público tal, marcou a cirurgia. Aí o doutor falou assim, olha, você vai para casa, tal dia você volta, mas não esqueça, você tem que depilar a perna. Minha mãe tinha cada cabelo do tamanho de um dedo. Nas pernas, né? Estou falando das pernas. Não, vocês estão entendendo, pessoal? Aí minha mãe foi para casa preocupada. E agora? É pecado se depilar a perna, é pecado. Aí ela foi pedir conselho com o pastor, né? Pastor, tem uma cirurgia marcada. O doutor falou que para poder fazer cirurgia tem que tirar o cabelo da perna. O que é que eu faço? O pastor, não faz, você não tira o cabelo da perna. Não faz a cirurgia. Você prefere morrer e ir para o céu? Ou viver e depois ir para o inferno? É melhor morrer e depois ir para o céu. O que minha mãe fez? Rapou a perna. Falou, eu vou viver, meu filho. Depois a gente resolve com Jesus mais tarde. Minha mãe sempre deu a dobra, sabe? Não, eu e Jesus se entende. A gente conversa depois. No futuro a gente resolve esse problema aí. Mas por enquanto eu vou fazer isso mesmo. Só que quem vai dizer uma besteira dessa hoje? Quem vai dizer isso hoje em dia? Depois de 30 anos, todo mundo sabe que rapar as pernas é uma questão de higiene. Tem nada a ver com o céu, nem com o inferno, nem com o diabo, nem com Jesus, nem com o capeta, nem com o espírito ruim. Tem nada a ver, é coisa da terra, daqui de baixo. Então, essas coisas, com o uso, se acaba, se perde, se destrói. Pastor, então não serve para nada? Versículo 23. Tais coisas. Nós temos que observar isso. Versículo 22. Pois que todas estas coisas. O que são todas essas coisas? Não toques, não proves, não olhes, não mexa, não é isso? E no 23. Tais coisas. O que são tais coisas? Não toques, não proves, não mexa, não vista, não. Tais coisas com efeito. É isso que me dá uma alegria, irmãos. Eu estou completamente claro disso. Tais coisas com efeito têm aparência de quê? Tem sabedoria nisso? Tem sabedoria nisso? Tem o quê? Aparência. Você vê aquela pessoa cabeluda? Cabelo grande, espontado, aquela burca. Gente, mas que coisa mais santa. Aquela irmã, ela é tão santa que ela nem escova mais os dentes. Ela vai para o monte, fica lá 40 dias no monte lá, como é que escova o dente? Lá no monte. Com o cabelo cheio de carrapicho. Ela olha, parece uma cobra. A chiadeira é o espírito.
cheia. Gente, eu estou falando sério, pessoal. Eu me lembro que o Galo, meu irmão, eu chamo ele de Galo, é o Frank o nome dele. Antigamente ele falava assim, olha, um dia eu vou ser crente, mas não vai ser igual a vocês não. Eu falei, como assim, meu irmão? Eu vou ser igual os da Assembleia de Deus. Eu falava, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia dessa alma. Porque na cabeça dele, tadinho, ele pensava que povo santo é esse povo que tem aparência de sabedoria, não faz nada. Né? Não faz nada. É diferente de tudo que há. Todo mundo rindo, ele está sério. Porque rir vai para o inferno. Você não pode sorrir. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, vírgula, como culto de quê? O que é culto de si mesmo? O que é culto? Adoração, louvor de si mesmo. Culto de si mesmo. Ela cultua a si mesma. Olha o que vai vir aí na frente. E de falsa humildade. É tudo mentira. Mas você não pode falar que é tudo mentira. Eu digo é mentira. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos. E destituídos estão da glória de Deus. O pecado é a natureza que está em todos. Pode vestir até aquele bonezinho do Papa. É pecador como qualquer outro. Mas ele vive rezando naquela praça São Pedro. Pecador. Pecador. As mesmas tendências. As mesmas vontades. Os mesmos desejos. As mesmas inclinações. Os mesmos pecados. Na verdade, eu falo os mesmos pecados, no sentido, é verdade que cada um tem uma tendência diferente. Tem uma pessoa que tem uma tendência para prostituição, digamos esses termos, no sentido do adultério. Homem que, não consegue viver com menos de que 5 mulheres, digamos, que seja 2, 3 ou 4. Aí eu falo assim, vixe, mas como é que pode ser isso? Mas tem outro aqui que tem um desejo homoafetivo. Não é um problema também? E tem o outro que é totalmente casto, porque é eunuco de nascença, ele não tem o problema dos pecados da área sexual. Entretanto, tem uma língua, pensa numa língua grande, comprida. Cada um tem o seu problema, sua inclinação, seu pecado, sua culpa. Mas no final, todos esses pecados têm origem num só lugar, o pecado. Por isso que é dito que essas coisas têm apenas uma aparência, não é verdade, não é essencial, não é coração, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Quem sabe o que é rigor ascético? Irmão, é porque a gente lê a Bíblia, e aí a gente vai lendo, e acha que estamos entendendo. Tem pessoal, o que é rigor? Que é uma coisa rigorosa. Rigor. O que é rigor? Me ajuda aí, pessoal. Rigor. Algo severo, algo... É difícil achar a palavra para rigor, né? O rigor é uma coisa rigorosa. Esse conceito aqui é uma tautologia, viu, irmãos? Quando você responde com a mesma palavra. Rigor é algo rigoroso. Pronto, tautologia. Mas vocês entendem o que é rigor, né? Muito bem. E o que é asceticismo? Que é um rigor ascético. Asceticismo. O que é uma asceta? Asceta. O asceticismo é quando você se priva de muitas coisas. Jejum é asceticismo. Jejum. Eu não vou comer, irmãos. Eu vou jejuar. O homem de jejum. Todo mundo está comendo, eu estou lá. Na hora do almoço,
Hora da janta. Pastor, mas a Bíblia fala sobre o jejum, não fala não? Jesus o jejuou 40 dias? E aí, como é que você vai fazer agora? Quando a Bíblia fala do jejum aceitável para Deus, é quando essa abstinência ela é natural e ela é proveniente de uma alma tão aflita que ela não sente fome. Não é um jejum que se programa, vou começar agora, vou acabar no outro dia, meio-dia. Não. É aquele momento que você está tão aflito por uma causa, por algo que te consome, que você não tem como sentar para se banquetear. Aí você vai orar, vai buscar a Deus. Aí Cristo vai começar seu ministério. E ele consegue contemplar o inferno todo, no sentido do mundo espiritual, ali para destruí-lo, para persegui-lo. Ele terá que enfrentar tudo isso como homem. Ele não tem um peso, não? Hã? Aí ele se aflige. E aí ele vai o quê? Vai clamar, vai orar. Quantas vezes eu não jejuei por uma aflição de alma? Quantas vezes a igreja não pesou nos meus ombros e eu não tinha como me alimentar simplesmente, e o jejum nasce naturalmente. Agora, planejar, irmãos, amanhã, a partir de meio-dia, todo mundo, viu? É o jejum de Esté. Como é que Esté agora vai comer e o seu povo todo vai comer, se o seu povo tem o dia marcado para ser dizimado? É o jejum de Esté. O jejum de Daniel. O jejum de Neemias. Como é que está meu povo lá, minha cidade? Está tudo queimado, está tudo destruído. Aí ele se aflige, aí nasce o jejum. Vocês entendem isso? O jejum é fruto de uma aflição que o Espírito Santo gera no seu íntimo. Agora, o mero asceticismo, o que é o asceticismo? Eu abro mão, não quero comer, não vou beber, eu me privo de um tanto de coisas, porque eu acho que eu tenho que ter um rigor ascético. Não posso vestir essa roupa, não posso ir a esse lugar, não posso comer essa comida, não posso beber essa bebida, não posso assistir isso ou aquilo outro. Eu estou me referindo de coisas lícitas, tá, amados? Coisas lícitas que o asceta, ele abre mão, porque ele é altamente rigoroso consigo mesmo. Vive uma vida estreita, vira uma múmia. Ele se engessa, mumifica-se, fossiliza-se. Está aqui, ó. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia. Ou seja, tem muitas qualidades, não tem? Se bem que não são qualidades, né? Aparência, culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Você tem coragem de falar isso? Não tem valor algum. Diga. Não tem valor algum. Falou, nenhum. Contra a sensualidade. Contra a natureza pecaminosa na alma, no coração, na mente, na alma, no seu íntimo. Pega uma seta qualquer aí. Coloca uma seta e uma seta. Pega uma seta e uma seta. Coloca os dois numa ilha e deixa só os dois lá para ver o que vai acontecer. Você volta lá depois de 5 anos, vai ter 5 meninos. Mas cadê o asceticismo? Não é porque tem coisa dentro do homem e dentro da mulher que não permite. Só Deus pode conter o pecado dentro do homem. Lógico, uma relação entre homem e mulher não seria pecado. Eu me refiro a uma relação imprópria. No caso de adultério, dessas coisas. Só Deus pode conter. Eu fico vendo os crentes tudo, aqueles paletó, aquele calor danado, suando, um sacrifício. Para que isso? De onde vem isso, pessoal? Isso resulta em quê? No final vai dar o quê? Vai dar nada.
Os casais estão tudo aí se mordendo, se batendo. Os jovens tudo se mordendo, se pegando. Tudo acontecendo. Só que não pode te perder a postura, a aparência. Bem, por que eu disse isso aqui? Para dizer que a compreensão que tínhamos nós, outrora, nos velhos sistemas, é que a salvação, ainda que dada por Cristo, pedia obras, exigia algumas obras, e tais obras era esse asceticismo, era essa falsa humildade, era esse culto de si mesmo e essa aparência de sabedoria. Aí um dia, quando descobrimos a verdade da salvação pela graça, pensa num peso que nós tiramos das costas da gente. Ai, gente, salvação pela graça, pela fé. Salvação não se perde, porque também não se conquista. Olha, quem acredita que dizer que a salvação não se perde seria uma blasfêmia, comete tamanha blasfêmia quando diz que a salvação se conquista, que é o oposto. Como é que eu posso perder aquilo que eu não comprei? Se foi me dado gratuitamente, sem nada me exigir em troca, o que eu posso fazer para perdê-la, se a condição era que eu não deveria dar nada? A única condição exigida para que eu recebesse salvação é que eu fosse um pecador. Porque se não sou pecador, para que eu receberia a salvação? Aí pronto, nos libertamos. Ficamos felizes porque não íamos mais para o inferno. Glória a Deus. Mas e as obras? Não. Pega essas obras, foi o nosso grande erro. Pega essas obras, toque, não toque, pega, não pega, mexe, não mexe. E essas obras agora são as obras do reino. Lógico, aí deu um equilíbrio, não deu não? Equilíbrio. Salvação pela graça, não nega a palavra. E as obras para o reino. Aí ficamos pregando as obras para o reino, as obras para o reino, as obras para o reino. Aquelas obras de outrora, essas aqui, que estão aqui em Colossenses, trouxemos para cá. Pregando, pregando. E aí nós fomos observando, o Espírito Santo foi nos mostrando, nos orientando, que não estava resolvendo muita coisa, não. Não estava resolvendo muita coisa. Que a maldade no coração do homem continuava a mesma. Até que um dia o Senhor nos mostrou, e esse dia não foi um dia específico, foi um esclarecimento que vai se obtendo na medida em que você tem comunhão com a palavra, e com o Espírito, na oração, na leitura, na comunhão, que essas obras aqui, elas atrapalham. Elas atrapalham. Qualquer sistema de obras humanas, qualquer sistema que seja rudimento de mundo, qualquer sistema que se reduz a ordenanças, no sentido de não, 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 nos afasta da graça de Deus. Seja para reino, para salvação, qualquer sistema desse aqui, porque esse sistema não deve fazer parte da vida cristã, porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Pastor, aí tá bom, e que obras são aquelas, ou que atos de justiça são aqueles lá de Apocalipse 19, que diz que é uma veste de justiça, que são atos de justiça dos santos. Que atos são esses? E aí eu lanço aqui o desafio para os irmãos que aqui estão, para os que estão em casa, e para quantos assistirem pela internet depois, pastores de todo lugar, de todos os credos, todas as correntes, está o desafio: leiam os evangelhos. Só uma pergunta, vocês já leram os evangelhos? Quem já leu Mateus, Marcos, Lucas e João? Já leram? Que tal lermos de novo? Para quê, pastor? Já li. Para você observar e atentar a cada palavra de Cristo. Imagine só, irmãos, um tanto de escriba e fariseu que não tinha lá naquele lugar, do tempo de Cristo. Aí Jesus pega uma criança, olha, e olha que aqueles fariseus, e mesmo a multidão e os discípulos, não, tira esse menino daqui, vai trazer menino para Jesus. Jesus Cristo ocupado aqui, falando sobre o reino dos céus, vão trazer menino. Eu pergunto, aqui é lugar de menino, irmãos? Vai atrapalhar a reunião de Jesus? Ele fala, não, deixe que elas venham, porque delas é o reino de Deus. Aí todo mundo vai deixar. Aí foram chegando. Aí Jesus falou assim, olha, quem não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino.
O reino é das crianças. Jesus, mas eu sou adulto, não sou criança. Se o reino é das crianças, eu estou fora? Não, se você se tornar como uma delas, você pode entrar também. Agora, olhe para você mesmo por um momento. Você já se tornou como uma criança? Na simplicidade, na humildade, nos desejos simples, numa alegria, quando você briga com um sabugo de milho, brincando que é um carrinho. Que alegria! Mas nós não podemos ter essa alegria, porque a nossa alegria, ela se funda em ter uma Ferrari. E quando eu tiver a Ferrari, eu vou ficar triste, porque eu quero uma outra mais cara. E depois uma outra. Não, você tem que se reduzir a uma criança. Ah, pastor, mas é muito complicado isso. É lógico que é complicado. Porque fácil é você não cortar o seu cabelo. Porque fácil é você não tomar bebida alcoólica, não fumar cigarro, não ir para boate. Isso é muito fácil você fazer. E se você estiver escravo dessas coisas, procura o AA que ele resolve o seu problema. Agora, não tem AA, não existe cruz vermelha. O que mais? Psicólogo, padre, pastor, pai de santo, que resolva o problema de uma alma que não sabe o que é ser uma criança. Pastor, mas eu tenho 30 anos de convertido e vejo que eu não caminhei em nada, então, nesse sentido, assim, eu não caminhei em nada. É porque você gastou 30 anos caminhando aqui, ó. Não manusieis, não proves, não toque. Você perdeu o seu tempo com coisas fúteis e inúteis. Agora, temos a oportunidade de gastar o restinho de vida que temos, nós estamos para morrer, buscando o coração de uma criança. Aí Jesus, falando sobre o perdão, Pedro falou: Senhor, me fala uma coisa, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Isso é o Evangelho, estou citando o Evangelho. 7 vezes? O que os irmãos acham? Se uma pessoa comete um erro com você, você perdoaria? Um erro grave, você perdoaria? Levanta a mão. Não, eu estou perguntando honestamente. Se você é fácil de perdoar, levanta a mão, senão não levanta. A pessoa pegou o seguinte, ela fez uma calúnia contra você, e essa calúnia te trouxe prejuízos profundos na sua reputação, na sua moral, no seu trabalho, você perdeu o emprego por causa daquilo que foi dito contra você. Você perdoaria a pessoa? Só quem perdoaria, levanta a mão. Pode levantar, não tem problema nenhum. Eu perdoaria, eu perdoaria. O restante já sabe que tem coração mais ruim que o meu. Perfeito. Então, vocês tudo coração ruim, estão fora, quero só os que levantaram a mão. Se essa pessoa, você perdoou? Perdoou. Se ela fizer uma segunda vez, você perdoa? Deixa eu ver as mãos. Segunda vez. O Bruno perdoa, eu também perdoo, segunda vez. Eu estou bem, nós dois, Bruno. O Raimundo também perdoa, o Renato também perdoa? Tranquilo. E se a pessoa fizer uma terceira vez? Quantos perdoa? De nós 3 aqui, quem perdoa? Renato perdoa 3 vezes. 4 vezes, a mesma pessoa, a mesma coisa. Perdoa? 5 vezes. Pastor Renato, eu só vou aceitar a sua colocação por 2 motivos. Primeiro, porque eu te conheço. Eu sei que você é uma manteiga derretida. E por outra situação, eu vou aceitar que você está dizendo isso, porque você não teve essa situação ainda para falar. Porque se você tivesse passado, pastor, eu tenho um caso de uma pessoa que repetiu 7 vezes a mesma coisa, e aí eu posso falar porque eu vivi. Você não viveu, eu penso. 7 vezes. Hã? 7 vezes? A mesma coisa, a mesma pessoa 7 vezes. 200 vezes. Bem, mas ainda assim você vai ficar aqui nos 490, quer ver? Aí falou assim, 7 vezes. Aí Jesus falou assim, olha, eu não digo 7 vezes, eu digo 70 vezes 7. Eu não estou falando que o pastor Renato não é capaz de fazer isso não, viu, irmãos? Mas eu, por exemplo, farei um pecado 7 vezes contra você. Vou pedir R$1.000 emprestado, não vou pagar.
no mês que vem você tem que me emprestar. Se você ficar ofendido comigo, não vale. Vou fazer isso não, pastor. Não tenho essa coragem, não. Mas tudo bem. O pastor Renato é porque ele já está bem graduado, né? Depois de Enoque é ele. Dentro de 10 dias ele vai ser arrebatado para o terceiro céu. Atento ao que eu estou falando. Não é morrer não, pastor. É arrebatado vivo. Queridos, imagine só. 70 vezes 7. Pastor, então eu vou contar certinho? Não. 70 vezes 7 quer dizer, sabe o quê? Como é que é? Infinitamente. É isso que ele quer dizer. Só que o pastor está falando disso. Atenção. E agora eu vou colocar na prova. Porque um grupo de irmãos falou mal dele, e fez, inventou uma mentira, e foi. Ele infartou, quase morreu. Isso aqui também eu passo aqui nessa igreja aqui, pastor. Eu passo aqui. E eu não infartei ainda por algumas razões, que eu não vou falar aqui agora. Mas era para ter infartado aqui. De 15 anos era para ter infartado muitas vezes. É porque eu não consigo guardar, eu logo jogo fora. Todo mundo aqui, reúne aqui todo mundo. Bora resolver aqui agora. Aí eu... Mas eu ficar calado igual você ficou, eu tinha morrido há muito tempo. Só que você imagine que o pastor Renato tem uma filha. Mocinha, coisa mais linda. Teve o Patrício, depois teve o Fabrício, depois teve uma mocinha. Qual seria o nome dela, mocinha? Fabrini. 2 aninhos de idade. Entra um vagabundo na sua casa, estupra a sua mulher e a sua filha. E você, como policial, chega na hora. Só que você está chegando no trabalho. Você poderia prendê-lo, ele está desarmado. Ele usou a força física somente. Você é policial. Você tem toda a autoridade para prendê-lo e levá-lo preso. Mas o amor de Cristo fala, perdoa. O que você faz? Digamos que ele fala, perdoa. E se ele entrar uma segunda vez e matar sua filha? E se na terceira vez ele matar tua esposa? Se na quarta vez matar o Fabrício? Você vai amar esse indivíduo até quando? Responde. Eu digo perdoar e levar a cesta básica para ele que está passando necessidade. Cuidar da família dele que não tem condições. Dos filhos dele. Ele matou até os filhos todos. Não, mas você deveria ser. Jesus disse que você tem que ser tal como ele. Quando foram apedrejar a Estevão com o rosto brilhando como o rosto do anjo, repetia as mesmas palavras do seu mestre. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é o padrão do evangelho, irmãos. Pelo amor de Deus. Eu não estou brincando, não. Vocês querem ter uma ideia do... Tá bom, já que a Bíblia não serve para ninguém, fala o seguinte. Coloca ali sempre para mim, por favor, amado. Leiam um livro chamado O Reino de Deus está entre vós. Ou é dentro de vós. O Reino de Deus está dentro de vós, de um escritor russo chamado Leon Tolstói. Ele foi um cristão nunca reconhecido como um cristão. Como é que ele foi um cristão nunca reconhecido como cristão? Ora, porque sendo ele cristão, ele era cristão de Cristo do Evangelho. Não era cristão dos puritanos, de ninguém desse tipo. E ele escreveu esse livro para dizer o quê? Para dizer assim, muito me admira de vocês cristãos, que se dizem cristãos, mas não seguem o vosso mestre. Porque o vosso mestre diz isso, vocês fazem aquilo outro. Ele faz de um jeito, vocês são tudo o que há de mais contrário, disse Leon Tolstói, do vosso mestre. Ele não está errado. Talvez ele esteja um pouco equivocado, que ele não sabe que não é apenas uma questão de fazer ou não fazer, de ser ou de não ser. Nós estamos dentro de um processo de cura, de mudança, de transformação. A gente fica nervoso com uma situação tão simples, uma situação tão banal. A gente perde amigos, perdemos pessoas por coisas pequenas, coisas banais que não valem nada. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, sabe quem é que estava na cruz do Calvário? É o Senhor da glória. Deus, o Criador de todo o universo, dos multiversos, de quantos versos você quiser.
das galáxias, bilhões e bilhões, trilhões de galáxias, sextilhões de galáxias, de todos os mundos, anjos, arcanjos, querubins, serafins, principados, potestades, de tudo que existe. Ele estava na cruz sendo cuspido. Eu não presto para ser Deus não, irmãos. Eu não presto não. Como é que eu sou Deus dessa condição toda? E vem um indivíduo que eu criei, que dou o ar que ele respira, o sangue que corre na veia dele, foi eu que coloquei, e ele cospe a minha face e me chama de maldito. Não presta, eu mando um raio na cabeça dele. Um raio. Simples. É um desgraçado pecador. Mas não, esse aqui está dizendo, Pai, perdoa. Aí o pai pergunta, mas por que eu devo perdoar? Aí Jesus responde, porque ele não sabe o que está fazendo. Não sabe o quê, rapaz? Não sabe. Porque o problema do saber não é um problema intelectual, é um problema de coração. Quantos erros você não já cometeu na sua vida? Porque naquele momento você não podia ver exatamente. Não é que você não sabia que é certo ou errado, você sabe que é errado. Só que o coração ele está tão enganado por aquela circunstância, por aquele momento, por aquelas palavras, por aquele desejo, que ele te engana. Aí você tem que sofrer muito, para depois de muito tempo você olhar para trás e falar como Salomão, eu errei. Irmãos, o Evangelho é uma coisa extraordinária. O Evangelho é a única coisa que pode salvar a humanidade. A única coisa. Não há outra coisa. Por isso que Gandhi, uma vez, declarou o seguinte, que ainda que todos os livros do mundo fossem perdidos, todos os livros do mundo, se salvasse apenas o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo. Olha o entendimento do indivíduo. Lógico, nós classificamos as pessoas pelo segmento, né? Batizou, qual foi o dia do seu batismo? Recebeu o certificado de batismo? A pessoa, recebi. Aí vai pegar lá o certificado de batismo, a carteirinha de membro, a ideia. Mas isso aí o joio manda fazer na fábrica de monte. Agora, o Evangelho propõe o quê? Uma mudança. Portanto, quando no passado nós trouxemos as obras de coisas humanas, de rudimentos do mundo, e trouxemos para a base do reino, nós erramos. Nós erramos. Até que um dia o Senhor disse, olhe para o Evangelho. Olhe para o Evangelho. Olhe para a alma do Evangelho, para o espírito do Evangelho, para o coração do Evangelho, para a essência do Evangelho. O que Jesus veio fazer? O que ele fez, o que ele falou. E aí você precisa tomar uma decisão, abandonar os rudimentos do mundo, para começar a perseguir uma coisa que humanamente é impossível. Lembra daquele caso? Jesus falou assim, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse texto, poucas pessoas já compreenderam esse texto. Poucas não. Ou seja, eu não sei quantas, né? Eu não conheço as pessoas todas, nunca conversei com o mundo inteiro. Mas eu confesso, com toda honestidade, que eu nunca vi algo semelhante. Nunca vi. Nunca vi. Já disse aqui uma vez, mas eu nunca li isso em lugar algum e nunca ouvi alguém dizer isso. Porque parece que o texto está falando dos ricos, né? É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí alguns ficam inventando, não, pastor, é porque essa agulha era um buraco. Só inventando para poder fugir da verdade. Que tinha no muro de Jerusalém, tinha uns buracos assim, que era bem estreito, né? Aí o camelo vinha, o viajante entrava. Ele passava, mas arrancava metade da corcunda dele. Ele passava, a corcunda ficava de fora e ele passava para frente. Aí fica tentando justificar. Não, quando Cristo disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, é possível isso acontecer? É possível. Mas seria mais fácil. O impossível, aqui, é mais fácil e se torna mais possível, embora seja impossível, do que um rico entrar. O rico vai entrar? O rico vai entrar? Vai entrar no dia que o camelo entrar no fundo da agulha.
No dia que o camelo entrar, o rico ainda não entra, né? Porque é mais fácil. Em outras palavras, o rico não entra. Não entra o rico. Portanto, se você for rico, me procure para salvar sua alma. Você passa a sua riqueza para cá que eu vou administrar. Seja pobre, seja salvo, seja feliz. Brincadeira, pessoal, estou brincando, calma. Mas observe que se eu estivesse lá, sem entendimento, sabe o que eu teria falado? Coitado dos ricos. Eu falaria assim, mas Jesus, e os ricos? O que será do pastor Renato? Agora? Eu pensaria logo nele, no Gilmário. Gilmar também. Olha, logo eu diria o quê? Coitado dos ricos, não? Mas sabe o que os discípulos disseram? Ora, Senhor, se é assim, quem pode ser salvo? O que ele quer dizer com isso? Todos são ricos. Porque se você não é rico de dinheiro, você deve ser rico de orgulho, rico de inveja, rico de si mesmo, rico de tantas coisas. Não é sem razão que Jesus falou, Maria, né, no seu cântico lá em Lucas capítulo 2, falando da vinda de Cristo, ela disse, dispensou vazio os ricos e encheu de bens os famintos. Para você ser salvo, você tem que ser faminto, tem que ser pobre. Por isso que é dito que o evangelho é pregado aos pobres, não aos ricos. Mas não é o rico de dinheiro, é o rico de qualquer riqueza, que te faça ser uma pessoa orgulhosa, que faça levantar a cabeça, como entrou aquele fariseu no templo naquele dia, cheio de si mesmo, dizendo, ó Deus, eu jejum todo dia, ou 3 vezes por semana, dou o dízimo disso, daquilo. Ele era rico, rico de boas obras, rico de si mesmo, rico de... Mas de repente entrou um miserável que dizia, não sou digno. Como é que ele dizia? Ele batia no peito e não se achava digno de olhar para cima. E dizia ser propício a mim, pecador. Esse é o pobre. É isso que eu digo, que não tenho ouvido alguém dizer. Que aquele rico lá de Mateus 19, são todos os homens. Entretanto, Jesus respondeu o quê? Quando Pedro falou assim, se é assim, ninguém pode ser salvo. Ninguém. Aí Jesus respondeu. O que é impossível para os homens. Olha aí. É possível para Deus. A salvação só é possível por Deus. Entrar no reino só é possível por Deus. Então essa besteira de você achar que vai guardar meia dúzia de mandamento, meia dúzia de conduta, e achando que vai reinar, isso é tolice. Eu não sei se eu vou ter que aumentar o volume do microfone. Pastor, mas e aí? Quem é que vai reinar com o Senhor? Ora, aquele que tiver uma veste de justiça. E quem é capaz de ter uma veste de justiça, irmãos? Quem é capaz, porque essa veste de justiça, essa veste nupcial de Mateus 22, ou essa veste de linho finíssimo, branco, resplandecente, puro, de Apocalipse 19, ela é tecida ponto a ponto. Cada obra do evangelho, não rudimento, que você pratica no coração, é um ponto dessa veste. Você já conseguiu fazer uma tirinha de veste? Quem já fez uma tirinha de veste? Você já tem a agulha, pelo menos? Já tem a linha? Você já começou a pensar na sua alma? Já começou a pensar na sua vida? Já começou a pensar no coração? Está lá, eu vou falar de novo. Pela segunda vez, ou terceira, o avião se despatifou nas montanhas lá da... Não foi? Gente, é todo mundo desesperado. 150 pessoas ou 250? 150 pessoas, crianças, estudantes. A pessoa fica ali sofrendo, não fica ali? Meu Deus, é fim do mundo. Aí desliga a televisão, aí sai de casa, vai à padaria. Aí na porta da padaria tem um indivíduo lá drogado. Drogado. Que ele cheirou tine a noite toda, a garrafinha de tine está do lado dele. Ele está preto de sujeira, ele fede. O cabelo dele tem até cobra dentro do cabelo dele. Desgraçado. Você passa,
Você compra seu pão, seu leite, você volta, vai embora, e você não tem o sentimento de piedade pela criatura viva como você tem dos que morreram lá do avião. Porque o do avião já estão mortos, não pode fazer mais nada, então você fica... Já morreu, não pode fazer nada. Pelo vivo você pode fazer, por isso você não sente. Por isso você não vê. Porque se você vê, a consciência vai pesar. Então é melhor não ver. Mas aí vão achar que você tem coração duro. Não, mas quando morrer eu não choro. Para dizer que tem coração mole. Porque não posso nada mais fazer pelo morto, já foi embora. Aí eu finjo que tenho piedade. E finjo que não faço nada porque não se pode fazer porque ele já morreu. Mas os que estão morrendo estão se desgraçando. Tem pessoas do seu lado, da sua casa, na sua rua, no seu trabalho, no comércio onde você faz suas compras. E você não está nem aí para nada. E nem aí para ninguém. E está preocupado com um rudimento. Vocês estão entendendo, queridos? Eu tenho uma aflição, porque eu estou falando, mas não sei até que ponto eu estou sendo compreendido. Aí, às vezes, para ver se alguém consegue ouvir, dá vontade, sabe de quê? De destruir e acabar com esse prédio todo. Para a pessoa, acabou tudo. Aí o que foi que aconteceu? Está doido? Não, porque agora eu vou sentar numa pedra, aí eu vou falar o que eu quiser falar. Aí vai ouvir quem quiser. Porque me parece que está aqui nesse púlpito aqui, parece que isso que me faz um bispo. Eu não sou bispo de ninguém. Bispo é uma palavra que quer dizer, sabe o quê? Supervisor. Mas ninguém entende bispo como supervisor, entende bispo como se fosse o homem de Deus. E eu não sou mais de Deus do que você. E nem você é mais de Deus do que eu. Entenderam? Ah, o bispo Alexandre, o que tem esse pecador? Não, o que tem esse pecador? Eu sou pior talvez do que você. O que eu faço aqui? Eu estou aqui porque Deus me colocou para instruir. E quando eu estou instruindo vocês, já me instruí antes e continuo a me instruir neste momento em que falo. É uma instrução mútua. Não é porque eu sou melhor. Mas o problema é que o bispo, ele tem um chapéuzão, não tem naquele católico, um chapelão? E o buchão? Como é que é um bispo? O bispo mesmo lá da igreja católica, como é que é? Não tem um chapéuzão grandão? Um óculos de garrafa, ele fala meio enrolado, meio latim, meio português. Parece que é um ser extraterrestre. Quando ele entra com aquele cajado, aquele chapéu. Para de besteira. Não vou dizer somos todos macacos, porque não somos todos macacos. Mas somos todos pecadores, somos todos carentes da graça de Deus. Recebemos o mesmo Espírito, a mesma palavra, a mesma fé, o mesmo batismo. Agora, temos que caminhar nessa verdade, como quem busca a verdade. E aí, eu estou confessando à igreja, mais uma vez, eu, Alexandre Rodrigues de Lima, errei quando trouxe os rudimentos para cá. Mas um dia, nós falamos a partir de hoje, não queremos mais o ídolo. Não queremos mais. Pastor, mas o povo vai se perder. Já estava perdido. Não tem como se perder mais do que antes. Ou tem? Não tinha como piorar. Ué, como é que vai piorar o que estava piorado? Agora que você vai ver as suas perebas, suas chagas, que o evangelho vai te iluminar, aí você vai começar a perceber que você é comparado, o seu espírito humano, Provérbios capítulo 20, versículo 27, é comparado a uma lâmpada. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O seu espírito é uma lâmpada. E agora você, enquanto um homem, lâmpada, homem tracinho lâmpada, você tem que brilhar. Porque está no evangelho que as nossas obras precisam resplandecer diante dos homens. Ponto final. Entende isso ou não? Está lá, Mateus capítulo 5, versículo 16 e 17 e 18. As obras nossas precisam resplandecer diante dos homens. Ou seja, você como uma lâmpada tem que brilhar.
tem que emitir luz. Vós sois a luz do mundo. O que é ser luz do mundo? É proceder praticando obras. Agora, tem um problema. A Bíblia fala de 2 tipos de obras. Fala de obras como rudimentos do mundo, não toques, não proves, não faça, não mexa, não tal. E fala também de atos de justiça dos santos. Esse ato de justiça, esses atos, é dito em João capítulo 3, versículo alguma coisa, que são obras feitas em Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que são obras que de antemão já foram preparadas para que andássemos nelas. Você não tem que fazê-las, você tem que andar nas obras já feitas e já preparadas. Agora eu vou fazer obras. Não vai conseguir, meu irmão. Porque as suas obras, por melhores que elas sejam, são madeira, feno e palha. Tudo que o homem produz é madeira, é feno e palha, e não resiste o juízo divino. Quando Deus bater o olho, é tipo assim, ó, quer ver uma coisa? Eu estou precisando de um favor do Tiago. Perfeito? Tiago, algum dia na sua vida, eu, por conta própria, já te ofereci uma carona? Por conta própria. Tiago, está pedindo uma carona alguma vez? Nunca. Nunca ofereci carona para ele. Já dei carona, mas pastor, tem como? Estou indo, você está indo? Não, beleza. Mas eu chegar assim, Tiago, e aí, tá a pé? Te levar à sua casa. Já fez alguma vez isso? Nunca. Nunca fiz isso. Entretanto, e eu estou olhando aqui para ele agora, eu sei que ele faz uns desenhos, não faz uns desenhos? Umas coisas bonitas, tal, desenhista, o cara é artista. E eu vou precisar que ele desenvolva um trabalho para mim. Estou pensando aqui na minha cabeça. Só que eu não articulo dessa maneira. Mas o meu espírito, no sentido do meu ser, do meu coração, que é enganoso, de repente começa a olhar para o Tiago com um olhar de afeto, um afeto tão bom, que eu me preocupo com ele agora. Tiago, rapaz, você mora lá no show de morar, né? Isso. Eu estou morando aqui em cima, mas eu estou vendo que você não está de carro. Você quer dar carona hoje? Eu te dou. Mas não, pastor, mas deixar, eu vou com outro irmão, porque... Não, eu te levo, rapaz, você está doido? De repente eu estou me preocupando com ele, dando carona para ele, mas lá dentro do meu coração, eu estou pensando no que eu vou falar com ele amanhã. Estão entendendo? Uma prova do que eu estou dizendo, do meu coração, e que é o coração de todo mundo, que é a mesma coisa, foi Jesus que disse assim, olha, quando você quiser convidar alguém para um banquete na sua casa, não convide os seus amigos ou aqueles que têm condição de te retribuir. Convide aquele maldito, desgraçado, que não tem onde cair morto, porque ele nunca vai te retribuir. Já viram isso no Evangelho? O que é isso, Jesus Cristo? O que é isso, Jesus Cristo? Eu convido a irmã Edna, porque amanhã ela vai me chamar para a casa dela. Aí fica esse jogo de compadre. Entendeu? Essa hipocrisia, essa malandragem. Malandragem. Aí Jesus vem quebrando tudo, destruindo tudo. Por que os fariseus e os escribas tinham tanto ódio de Jesus Cristo? Hã? Uai, porque Jesus desmascarava, eles ficavam com raiva, com ódio, tem que matar esse indivíduo, que ele está destruindo nossa vida. Mas o Evangelho é isso, é para destruir essas coisas malignas, perversas, hipócritas, do pecado, do diabo, do mal, do Satanás, ou sei lá o que fala aqui mais. Pode falar o que você quiser falar aí, vai dar tudo certo. O que você jogar aqui para cima vai dar certo. Aí então, o Evangelho fala que nós devemos praticar obras. Só que não é qualquer tipo de obra. A obra que Deus quer não pode ser madeira, nem feno e nem palha. Não. As únicas obras que serão aprovadas no dia do tribunal de Cristo são obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. Para que você não tenha nenhuma dúvida, o ouro representa a natureza divina. A prata representa a redenção de Cristo. E as pedras preciosas é o trabalhar transformador, santificador e glorificador do Espírito Santo.
Ouro, prata e pedras preciosas são obras do Deus triuno. Quem aqui é capaz de produzir tais obras? Ouro, prata e pedras preciosas. Pastor, desse jeito, nós vamos sair batendo a cabeça nos postes por aí fora, batendo na parede a cabeça, doido. Se você bater, terá feito pouco. Podia fazer mais. É para desesperar. E é para perder todas as suas esperanças em você mesmo. Só quando você olhar para você mesmo e falar como falou Jó: eu sou um homem abominável. Estou lançado agora no pó e na cinza. Acabou. Porque talvez você ainda seja Jó lá no início. Homem reto, temente a Deus. É bom ou não é bom? Fala, aquele indivíduo lá, pensa numa pessoa boa. Irmão João, ali é um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí ele fala, poxa vida, maravilha, né? É bom? É bom ou não é bom ouvir isso? Agora, por que um desgraçado cai no pó e na cinza? Por isso eu me abomino. Você já chegou a se abominar? Abominar? Ou você ainda se vê muito crente, muito bonito, muito justo, muito bom, muito santo, muito tudo? Hã? Bem, as vestes de justiça, que é a veste nupcial, ela é tecida ponto a ponto com essas obras divinas, e somente quando você aqui, você como o homem lâmpada, né? Da parábola das 10 virgens. Lembra que tinha 10 virgens? Diz que 5 delas tinham azeite nas vasilhas. E 5 outras não tinham azeite nas vasilhas. Eu pergunto, ora, como é que pode ser isso? Quem já viu lâmpada resplandecer sem óleo, sem azeite? É lógico que poucos entenderam essa mensagem. Poucos. Tanto é que a maioria dos crentes falam, sabe o quê? Não, as virgens tinham suas lâmpadas e elas levavam uma botija do lado, uma vasilha, como se fosse uma reserva. Eu nunca ouvi dizer que você pode reservar Espírito Santo para o tempo difícil. Eu vou me encher do Espírito agora, para hoje, e vou guardar um pouco de Espírito Santo para depois. Quem já viu isso? Tem como você guardar um pouco de Espírito Santo para depois? Não tem jeito, queridos. Ora, o que significa então o azeite na vasilha? Ora, é porque a lâmpada, ela tem o seu pavio mergulhado numa vasilha, que aclopa a lâmpada para que ela possa abastecer ali constantemente. Essa vasilha, ela é a parte inferior da lâmpada. Então 5 virgens tinham suas lâmpadas, as vasilhas das suas lâmpadas, cheias de azeite. E as outras 5 nécias não tinham azeite algum. Entretanto, é dito que as lâmpadas das 10, sejam das 5 imprudentes e nécias, ou das fiéis e prudentes, as 10 lâmpadas brilhavam. E a grande questão e o grande quê da parábola é exatamente esse. Ora, pastor, se você afirma que as lâmpadas das nécias não tinham azeite, como resplandecer sem azeite? Como brilhar sem azeite? Esse é o problema do cristianismo, sobretudo do cristianismo evangélico. Esse segmento evangélico, pentecostal, neopentecostal. Esse é o maior problema, é brilhar sem azeite. Eles têm obras? Têm. São aparentes? São, você está vendo as obras. Mas qual é a origem dessas obras? Se não tem azeite, não é o Espírito. Se não tem azeite, não é o Espírito. Ah, pastor, então, se não tem azeite, mas brilha, porque as obras significam a manifestação da luz, como é que poderia, então, ter obras sem Espírito? É possível ter obras sem Espírito?
É possível ter obra sem espírito? É lógico que sim. Se não fosse possível, eu pergunto, por que que Deus tirou a lei para dar a nós o seu espírito? Por quê? Afinal, Deus tirou ou não a lei para dar-nos o seu espírito? Nós somos guiados por lei ou pelo espírito? Ora, então no tempo da lei, não tinha o espírito, tinha apenas a lei. E eles faziam obras da lei, e portanto toda obra da lei é obra sem espírito. Por isso que a letra mata. Mas o espírito, portanto, as únicas obras possíveis no reino de Deus e aceitas por Cristo são obras provenientes do azeite, provenientes do espírito. E nesse caso, elas apenas passam por você, não são suas. Afinal, o fruto é do espírito. 2 pontos. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. De quem são essas obras aqui? Que são chamadas de quê? O fruto do Espírito. Quem produz isso? Aí eu pergunto, o que vocês acham? Se o cristianismo, ao longo da sua história, seja na época da igreja católica, romana, da Idade Média, reformada, seja pentecostal, neopentecostal, que tal se essa igreja histórica tivesse jogado fora todas as suas obras de toque no toque, mexa no mexa, prove no prove, joga fora, e ela tivesse manifestado ao longo da história amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio? O que vocês acham disso? Faço um desafio para vocês hoje. Que tal se a partir de agora você pegar a sua moral cristã, a sua ética cristã, de costumes, de doutrinas humanas, de rudimentos do mundo, em suma, você pegar todos os seus conceitos de não toques nisto, não proves aquilo outro, não, joga tudo fora. E comece agora a perseguir novas obras. A partir de hoje, como um cristão autêntico, eu quero manifestar no meu falar, no meu pensar, no meu sentir, no meu andar, no meu convívio, na minha casa, com os meus filhos, com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus vizinhos, com as pessoas do trânsito, no supermercado, no banco, na escola, na faculdade, no trabalho, onde eu estiver, as minhas obras serão amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quem topa? É lógico, vão te acusar de muitas coisas. Desviou. Você não tem mais os paradigmas da cristandade? Aí eu nem quero isso. Eu nem quero, porque isso para mim é esterco. Isso é cocô de cachorro. Gente, não é nem uma blasfêmia e nem uma palavra. É o apóstolo Paulo que diz, né? Tudo isso para mim considerei perda e as considero como refúgio, como cocô de cachorro, estrume de cachorro. Está na escritura, Filipenses capítulo 3. Não tem valor algum. Bem, está o desafio. Quem quiser viver uma vida autenticamente cristã, deve começar a tecer as suas vestes nupciais. Para que não acontecer de naquele grande dia, chegar todo feliz lá no reino milenar, para entrar no reino, e Jesus fala assim, não te conheço. Mas Jesus, você não me conhece? Sou regenerado, teu filho, tal. Mas é porque eu não aprovo a tua vida. Mas Deus, e essas obras todas aqui,
são todas de madeira, feno e palha, obras egoístas, obras feitas com intenções outras, obras que foram feitas como quem queria ganhar alguma coisa em troca, ainda que fosse o reino, mas você não fez porque amava, você não fez pelo outro, não foi porque o outro sofria, porque você amava mais a si mesmo do que ao outro, aí você ajudou o outro para se ajudar agora no reino. Amarra a boca desse indivíduo, os pés e as mãos, lançai-o fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Misericórdia, amados. Misericórdia. Bem, essa mensagem foi para ilustrar um pouco acerca do que são as obras, ou as vestes de justiça, que são os atos de justiça dos santos. São as vestes, são a veste de linho finíssimo, resplandecente, branco e puro. Perfeito? O que os irmãos acharam dessa veste? E dessa mensagem? Mais ou menos, né? Duro é esse discurso. Quero dizer para todos os irmãos que esse discurso, ele foi feito para mim. Amém? Se isso que foi feito para mim servir também para vocês, tome-o por empréstimo. Se não servir, eu o levarei para mim mesmo, porque eu sou o alvo maior e principal desta mensagem. Amém?